Olá a todos! No mundo da arqueologia existe uma palavra chamada opart, e seu significado é artefato fora de lugar. Essa palavra é usada para descrever artefatos que não condizem com os níveis de evolução conhecidos atualmente nas antigas civilizações. Até os dias de hoje, artefatos que despertam nosso interesse continuam sendo encontrados no mundo todo, deixando os pesquisadores de mãos atadas. Não se sabe ao certo como esses artefatos foram feitos, e nem mesmo por que foram feitos. Os ufólogos logo dizem que eles são um vestígio de que os extraterrestres construíram uma civilização aqui, enquanto os amantes do misticismo dizem que esses artefatos possuem algum tipo de magia. Os céticos, por sua vez, dizem que isso tudo não passa de uma grande farsa. Mas, no fim das contas, todos possuem grande interesse nesse assunto. Aqui em nosso canal também iremos sair para uma pesquisa arqueológica. Vamos juntos ver as misteriosas máquinas da antiguidade. Estão prontos? Vamos começar! Bateria de Bagdá. Durante uma escavação no vilarejo de Qujut Habu, localizado no subúrbio de Bagdá, o arqueólogo Wilhelm König encontrou um estranho jarro. No interior desse jarro de argila havia um tubo de cobre preso à abertura superior, e dentro desse tubo havia uma barra de metal. Vários jarros como esse foram encontrados nessa região. Ao pesquisá-los, König chegou a uma conclusão surpreendente. Isso só pode ser uma bateria, provavelmente usada para galvanização de ouro e prata, disse ele. Essa teoria foi verificada também por outros pesquisadores. Um pesquisador egípcio fez uma cópia da bateria de Bagdá e a encheu com o suco espremido da uva. A tensão elétrica de 0,8 volt que foi gerada era o bastante para aplicar uniformemente um revestimento de ouro na estátua de Osíris. Porém, o fato de esse jarro poder ser usado como uma bateria não quer dizer que a função dele realmente fosse essa. Os arqueólogos mais céticos apontam que não foi encontrado nenhum artefato da época que de fato fosse galvanizado com esse método. Como o jarro era tampado, não era possível a conexão de fios elétricos, e sem contar que na região não foi encontrado nenhum aparelho que utilizasse algum tipo de bateria. Será que os antigos conheciam a eletricidade? O fato é que isso tudo continua sendo um grande mistério. O disco do Príncipe Sabo. Quando foi encontrado esse artefato que vamos apresentar a seguir, fez os pesquisadores do mundo inteiro temerem que todo o conhecimento sobre o Egito Antigo fosse colocado em xeque. O que os arqueólogos encontraram durante as escavações do túmulo do Príncipe Sabo, localizado no sítio arqueológico de Saqqara, no Egito, foi uma espécie de hélice da antiguidade. Ou pelo menos essa é a primeira impressão que qualquer um tem quando vê esse objeto. Trata-se de um disco preto de 70 centímetros de diâmetro, feito de xisto. 3 pontas são dobradas em direção ao centro, e no meio há uma espécie de eixo em formato cilíndrico. O que será isso? E como será que foi feito? Esse artefato é muito bem trabalhado até mesmo nos mínimos detalhes, e apesar de a sua simetria não ser perfeita, suas asas são praticamente do mesmo tamanho. Especulou-se que o tubo localizado no centro do disco fosse algum tipo de lanterna, mas se fosse, qual seria a razão de um formato tão complexo e bem elaborado? Outra teoria sugere que o objeto seja um antigo tipo de roda. Porém, a roda só foi aparecer nas margens do Nilo cerca de 1500 anos antes de Cristo, enquanto que esse artefato é de muito mais de 3.000 anos antes. Não são poucos os que acreditam que esse disco seja algum tipo de hélice hidráulica. Mas também não é possível que os egípcios voassem em máquinas de pedras. Ainda existe mais uma teoria sobre o propósito desse artefato. A teoria diz que esse disco era um objeto que representava alguma entidade de adoração religiosa. Segundo essa teoria, os antigos egípcios tiveram contato com seres extraterrestres. Eles possuíam uma tecnologia muito avançada e se locomoviam com aviões, helicópteros e naves espaciais. É compreensível que as pessoas da época sentissem um temor religioso diante desses equipamentos da civilização, e com certeza iriam adorá-los e endeusá-los. Ou seja, esse objeto não teria sido feito para girar suas hélices, mas para representar aquilo que os antigos egípcios haviam testemunhado. Não se sabe qual dessas teorias está correta. Seja como for,
Essa descoberta se tornou um grande desafio para os conceitos já estabelecidos sobre os níveis tecnológicos do Antigo Egito. Esse disco está em exposição no Museu Egípcio do Cairo e, por isso, não pode ser simplesmente ignorado. A misteriosa pedra com conectores elétricos. Um amante da arqueologia chamado John Williams estava fazendo uma escavação numa região muito distante de qualquer área industrial ao norte dos Estados Unidos. E, sem querer, ele acabou encontrando um objeto muito esquisito. Parecia uma pedra qualquer, mas no seu interior havia um conector elétrico com 3 pinos. Aparentemente, esse conector está fixo dentro da pedra. Ao continuar as pesquisas, foi revelado que a pedra era de mais de 100 mil anos atrás. Dentro da pedra de granito, não há vestígios de que tenha sido recortada ou de que o conector tenha sido colado. E tudo indica que esse granito estava lá desde que a rocha começou a ser formada durante milhares de anos. E ainda por cima não se sabe o material de que esses pinos são feitos. O objeto então foi batizado de enigmalito, combinando as palavras enigma e monólito, essa última significando obra feita de uma única pedra. Para pesquisas mais detalhadas, seria necessário que a pedra fosse quebrada, a fim de retirar o estranho objeto de dentro. Mas como John Williams se recusou a fazê-lo, os céticos tiveram mais um motivo para duvidar da veracidade. John tem a intenção de entregar a pedra a qualquer momento, para que sejam feitas mais análises. Porém, os pesquisadores adiaram essas análises e agora já não dão mais atenção a esse artefato. Será que eles temem que a história seja virada de ponta cabeça? Brincadeira. Pelo jeito, eles só não querem decepcionar os amantes de fenômenos misteriosos. A vela de ignição de Koso. No inverno de 1961, 3 vendedores de pedras semi-preciosas andavam pelas montanhas da Califórnia procurando novos produtos para vender em suas lojas. E entre os minérios que encontraram havia uma pedra muito diferente. Ao começarem a cortá-la, encontraram um objeto comprido em seu interior, aparentemente feito de algum tipo de cerâmica. E dentro do objeto havia uma pequena barra de metal. Ao entregar a pedra para os pesquisadores, foram descobertos 2 fatos totalmente incompatíveis. Em primeiro lugar, o objeto encontrado no interior era claramente feito por mãos humanas. E em segundo lugar, esse objeto sem dúvidas esteve lá durante mais de 500 mil anos, até que a rocha fosse formada. Ao realizar um raio-x, numa das extremidades da pedra apareceu uma espécie de mola pequena, muito semelhante a uma vela de ignição de motores. Alguns pesquisadores afirmaram que o objeto era, de fato, uma vela de ignição, especificando até mesmo a sua marca. Ela era da marca Champion, que foi muito utilizada nos automóveis da década de 1920. Por que essa vela estava dentro de uma rocha de mais de 500 mil anos? Será que ela foi esquecida por algum viajante do tempo muito atrapalhado? E vocês, o que acham disso? O dodecaedro romano. Os antigos romanos habitavam uma vasta região que cobre os atuais países da Inglaterra, Itália, Hungria, Alemanha e França. E nessas regiões foi encontrado um tipo de artefato muito bonito e ao mesmo tempo muito misterioso. Estamos falando do dodecaedro romano. Esse objeto é um poliedro formado por 12 faces pentagonais, feitas de bronze, pedra e ferro. Cada uma dessas faces possui uma abertura circular no centro, e nas pontas existem esferas que parecem ter a função de uma alça. Linhas concêntricas foram esculpidas contornando quase todas as aberturas circulares. Esse artefato, muito bem elaborado, foi feito durante o ano 2 até o século 3. O artefato foi encontrado pelos arqueólogos há cerca de 200 anos. Mesmo assim, a função do poliedro ainda não foi revelada até hoje. A teoria mais aceita é a de que esse dodecaedro fosse usado para medir distâncias. É possível que durante uma batalha olhassem por dentro dessas aberturas e assim calculassem a distância de voo das flechas e a distância até o exército inimigo. Mas essa teoria não pode explicar o fato de haver objetos como esses sem a presença de aberturas centrais. Uma outra teoria diz que o dodecaedro era um antigo aparelho de observação astronômica, servindo para calcular o ângulo de inclinação dos raios solares. A inclinação dos raios solares era uma informação de extrema importância para determinar o início do cultivo. E até hoje não se sabe qual era a verdadeira função desse artefato. Vamos terminar por aqui.
Obrigado por assistirem a mais um vídeo. Será que a razão de acharmos que esses antigos aparelhos estejam fora de lugar ou que foram trazidos de um outro mundo não seria por estarmos fixados numa visão muito convencional do mundo? Se os pesquisadores resolverem humildemente rever os seus conceitos sobre a história da civilização humana, talvez um dia a função desses artefatos seja revelada. Além de descobrirmos qual tecnologia os antigos usavam e com qual objetivo eles fizeram esses artefatos. Então vamos nos despedindo. Até a próxima!